Hoje eu estava muito preocupado e eu dizia assim, uma chuva, não sei se aqui choveu muito, lado de cá, do meu lado lá caiu uma água forte, eu pensei assim, hoje os irmãos não vão vir para a igreja, hoje vai ter ninguém, só vai estar eu lá e mais um ou dois, mas graças a Deus nós não somos de açúcar, amém? Graças a Deus, né? Nem fomos feitos de uma estátua de sal, senão não poderíamos sair na chuva, né? Mas você é uma pessoa de valor, você veio louvar o nome do Senhor, você veio buscar bênçãos e vai receber bênçãos, amém? Sairemos daqui nessa noite na convicção de que o Senhor é quem dirige a nossa vida. E curioso, hoje eu estava orando em casa, preocupado porque uma irmã perdeu o marido há 15 dias, né? 15 dias, e ela está muito, assim, preocupada, porque ela tem que resolver seguro da firma para receber, fundo de garantia, aquela coisa toda, né? E as pessoas vão a ela e dizem assim, olha, cuidado, porque tem seguro, a firma rouba, e a irmã está perturbadinha, tadinha, estava lá, preocupada, o que eu faço, eu tenho que transferir o carro, eu não sei que caminho seguir, e ficou no telefone, e eu já tinha que sair de casa, e eu não tinha nem tomado banho ainda, aí eu disse, Senhor, tem misericórdia, porque eu tenho que sair de casa 7 horas para chegar aqui 10 para as 8, senão não chega. E hoje eu saio de casa às 7h15, que hora eu chegaria aqui? Para mais de 8 horas. Mas Deus é tão maravilhoso que abriu todos os caminhos. E chegamos quase na mesma hora de sempre. Porque o Senhor é poderoso. Porque Ele pode abrir os caminhos, sejam as rodovias, sejam os caminhos que estão impedidos na sua vida, seja na questão financeira, seja na questão matrimonial, sentimental, o Senhor, Ele tem poder de abrir os caminhos para nós, amém? Salmos 37, verso 5. Salmo 37, verso 5, diz assim, eu vou esperar você abrir, né? Alguns sabem decor, eu sei decor, mas eu espero que você abra, capítulo 37 de Salmo, verso 5, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e alguma coisa ele fará, é isso que está escrito na sua Bíblia? Confia nele e ele fará quanto? Muito mais do que você espera. Ou em outras versões, ele tudo fará. Está assim na sua versão? Como que está na sua versão? E o mais ele fará. Mas tem uma versão que eu gosto muito, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo. Ah, tem aqui, né? E ele tudo fará. Quanto é tudo? Dá para medir o tudo? Dá para explicar o tudo? Existe limite para o tudo? Você acredita que o Senhor tem o poder de fazer tudo por todos e tudo na sua vida? Você acredita nisso? Diga amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Qual é a sua necessidade? Hoje eu não vou colocar o meu pedido ali, mas eu vou pedir para vocês, para a igreja orar, não sei se já está orando, pelo pastor Franklin, ele foi pastor aqui uma época, né? Não é mais pastor, mas igual eu disse, eu sempre vou tê-lo como pastor, sempre o terei como pastor, e ele não está muito bem, passando uma dificuldade na saúde, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para visitá-lo. Então, queridos, é lógico, nós vamos orar pelos pedidos que estão na caixinha, mas eleva seu pensamento também a Deus, para que se restaure a saúde do pastor Franklin. Vamos nos pôr de joelhos, vamos fazer essa oração especial por ele. A netinha, irmã, como é que está a criancinha? A bisneta? Está bem melhor.
Vamos continuar orando também pela bisnetinha da irmã, né? Maravilhoso Deus, como é gostoso estarmos na tua presença. Como é bom, Senhor, podermos nos prostrar diante do teu trono e podermos louvar e bendizer o teu santo nome. Como é gostoso, Pai querido, poder nos prostrar diante do Rei do Universo e sabermos que o Senhor se curva para nos ouvir. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Pai querido, porque podemos apresentar a Ti as nossas aflições. Porque pudemos colocar naquela caixinha pedidos que sabemos que chegará até o Teu trono de graça. E o Senhor os responderá conforme a Tua bondade, a Tua graça e misericórdia. Pai querido, eu quero em nome de Jesus te apresentar cada um do que aqui estamos. Viemos porque acreditamos no teu amor, viemos porque queremos ouvir a tua palavra, viemos porque queremos adorar o teu santo nome. Por isso, em nome de Jesus, toma a vida de cada um de nós. Produza, Senhor, em nós uma transformação tal que outras pessoas queiram também conhecer o nosso Deus. Produza, Senhor, em nós uma alegria tal que, ainda que tenhamos dificuldades ou temores, ainda assim glorificaremos o teu santo nome. Senhor, nos ajude a sermos testemunhas fiéis e verdadeiras. Pai, que cada lar aqui representado seja um ponto de pregação, seja um ponto de salvação para aquelas almas que ainda não te conhecem. Meu Deus, neste momento especial, queremos apresentar a Ti o pastor Franklin. Não sabemos ao certo o que ele tem sentido, o seu mal-estar, mas sabemos que o Senhor é poderoso para restaurar, para curar, ou se ele estiver apenas descansando, que o Senhor tem poder para fazer com que ele se rejuvenesça e tenha ânimo para pregar e falar novamente da tua palavra. Por favor, Senhor, olha pela netinha da irmã que está se restaurando, olha pelas pessoas por quem já oramos durante essa semana. Toma, Senhor, os nossos problemas nas tuas mãos, que os nossos caminhos sejam aplanados pelo teu santo poder e pelo teu santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, hoje de manhã eu estava conversando com um irmão da igreja, e ele me perguntou assim: quem você vai votar? O voto é uma questão muito pessoal, né? Cada um tem uma boa explicação para votar em quem quiser. É lógico que existe muitos meios, através do espírito de profecia, de a gente peneirar, de a gente selecionar o menos mal, se é que podemos assim dizer, ou o melhor, vamos colocar assim, né? Vamos colocar o melhor. Existe. Eu não quero aqui entrar na questão de política. Isso daí a gente fala quando está pregando de liberdade religiosa. Essa semana é semana de colheita. Então os assuntos, nós estamos nos fortalecendo para nos prepararmos para sermos bons obreiros, bons ceifeiros, pessoas que querem ser usadas para levar salvação a outras pessoas. É para isso que nós estamos aqui essa semana, não é isso? Mas, querido, então esse irmão me perguntava, e ele disse assim: não, mas o fulano, ele vai ser a favor da pena de morte.
E o Brasil não tem jeito. Se não houver pena de morte, não vai acabar a violência. A palavra de Deus diz o quê? Porque o bater o leite produz manteiga. O provérbio diz assim. E o torcer do nariz produz o quê? Sangue. Em outras palavras, violência gera violência. Então, mas ele acha que a pena de morte, o candidato A é bom porque a pena de morte é essa, o B é porque merecia ter a pena de morte, e cada um tem uma explicação. Mas é a palavra de Deus. E nós, como cristãos, como nós deveríamos estar levando a nossa condição de cristão? Como nós deveríamos estar vivendo como cristãos? É lógico, nós não podemos nos alienar do mundo, não é? Jesus mesmo orou e disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Você não quer ser um extraterrestre. E nem temos como, por enquanto não. Mas, apesar da violência, apesar das dificuldades que o mundo enfrenta, o que diz a palavra de Deus? Abre sua Bíblia. Lá no livro de Lucas, no capítulo 19, e no verso 10. Vejam, queridos, que a função ou o objetivo de Jesus era um único. Qual era o objetivo de Jesus ao vir a este mundo? Qual era o objetivo dele? Porque, capítulo 19, verso 10. Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio para quê? O Filho do Homem veio para quê? Quem aqui já foi perdido na vida? Quem estava perdido? Todos nós estávamos perdidos. A Bíblia diz assim: e vivíamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Vivíamos desgarrados, não tínhamos salvação em nós mesmos. Mas, irmão, eu nasci na igreja. Tem alguém aqui que nasceu na igreja? Tem alguém aqui que nasceu na igreja? Só uma pessoa nasceu na igreja, o resto? Quem nasceu? Nasceu na igreja? E você estava perdido? Você precisou aceitar a Jesus como Salvador? Jesus veio buscar e salvar a você. Jesus veio buscar e salvar você. O que nasceu na igreja, Jesus veio buscar e salvar. Jesus veio buscar e salvar aquele que já está na igreja. Mas Jesus também veio buscar e salvar aqueles que haveriam de aprender sobre ele. A oração intercessória de Jesus, o que ele ora? Alguém lembra a oração intercessória de Jesus? Onde ele diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Aí ele diz assim, na sequência, ele vai e diz assim: Pai, eu oro por aqueles que hão de vir. Ou em outra versão, que hão de crer na tua palavra. Jesus estava orando por aqueles que estavam no futuro. E o futuro de Jesus pode ser o nosso presente. O meu e o seu. Então, querido, muitas vezes nós como cristãos temos o direito de ficarmos indignados contra a violência, temos ou não temos? Temos o direito de nos entristecermos contra aqueles que estrupam, que matam, que roubam.
Mas não podemos esquecer que Jesus veio buscar e salvar quem estava perdido. Um traficante está perdido? Um estrupador está perdido? Um malfeitor está perdido? Um malfeitor de qualquer forma, ele está perdido? Jesus veio buscar e salvar. Jesus veio buscar e salvar. Se Jesus veio para buscar e salvar, por que nós achamos que temos o direito de tirar a vida de alguém? Ah, mas irmão, no passado, Jesus mandava apedrejar quem Deus mandou. Você é Deus? Um juiz é Deus? Entendam, queridos, que quando então nós aprendemos que Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido, numa semana de colheita, nós deveríamos ter nessa caixinha o nome dos nossos parentes que ainda não conhecem Jesus. Deveríamos ter nessa caixinha o nome dos nossos amigos que um dia estiveram no banco da igreja, mas hoje não estão mais. Deveríamos estar preocupados com aqueles parentes com os quais a gente prega, e ele ri da nossa cara. Alguém aqui tem parente que ri, zomba quando você prega? Tem algum parente, tem amigo desse jeito? Deveríamos estar orando por eles. Na semana da colheita, deveríamos estar preocupados com aqueles a quem Jesus veio buscar, porque estavam perdidos. E muitos de nós nos julgamos salvos. Eu estou salvo. Sabe o que a irmã Ellen White diz? Ela diz assim: se você não tem amor pela alma que perece, se você não sente amor, se você não está preocupado com as almas que perecem, então te preocupa com a tua própria alma, porque você está em caminho de perdição. É sério? Nos dizemos salvos, eu estou salvo, mas eu não estou preocupado com aquele homem que está na sarjeta. Eu não estou preocupado com aquela mulher que fez um aborto, que matou o filhinho dela. Eu não estou preocupado com aquele camarada que perdeu 40, 50 quilos, porque usa droga. E ainda dizemos assim, cada um procura o seu caminho. Tem gente que parece que tem ódio no coração, acha que todo mundo tem que pagar as consequências dos seus erros. Lógico que hão de pagar as consequências, lógico que hão. Mas nós não podemos ficar torcendo para que eles sofram. Pelo contrário, deveríamos ter misericórdia deles. Deveríamos ter pena deles. Deveríamos, queridos, ao olhar para um moribundo desses, levar uma oração: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. O Senhor Jesus morreu por ele, tem misericórdia dele, Pai querido. Mas quantas vezes você orou por alguém ao passar pela rua? Quantas vezes você orou por aquele camarada que bate na sua porta toda semana, pedindo 1 quilo de alimento? Quantas vezes você orou por ele? Não, mas aquele é um folgado, eu não dou mais nada para ele. Já viram isso, esse tipo de expressão? Não dou mais nada, aquele é um folgado, ele não quer trabalhar não. De repente ele seja mesmo um folgado, preguiçoso, vagabundo. De repente seja. Mas você já pensou que ele pode estar em um estado de mentalmente doente, e por isso ele não consegue ter reações na vida? E que uma palavra tua poderia animá-lo pelo menos por aquele dia? Você já parou para pensar que de repente uma única palavra, Jesus veio para morrer e salvar você, poderia fazer a diferença? Eu estava lá em Itajaí, lá em Santa Catarina, né? Santa Catarina.
Aí conheci uma mulher, aliás, conheci o marido dela primeiro, depois eles vieram em casa, depois de algum tempo. A Kátia, irmãos, sabe como que ela se converteu? Essa mulher estava numa depressão pós-parto, mas ela não vivia chorando, ela só não tinha motivo, não via motivo na vida para nada, para nada, para nada. E ela via passando na rua umas pessoas bem arrumadas, e todo sábado de manhã, quando ela estava varrendo na frente da casa dela, passavam umas pessoas ali, arrumadas, bonitas, sorridentes, e ela ficava pensando, para onde vai essas pessoas? Para onde vão? E um dia uma pessoa passa por ela e diz assim: jovem, Jesus te ama demais. Aquilo ficou na cabeça dela. Jesus me ama. Eu não tenho motivo para viver, eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade. Jesus me ama. E Jesus me ama, e Jesus me ama. No outro sábado ela estava lá de novo na calçada. Agora ela não estava varrendo, ela estava esperando aquele povo passar. E quando aquela mulher veio e disse: bom dia, jovem, Jesus te ama, ela disse: vem cá, me conta essa história direito aí. No outro sábado ela estava indo para a igreja. E ficou curada da depressão. Ficou curada daquela angústia, daquele sofrimento. E hoje ela, sabe o que eles fazem? Eles vendem brinquedos, e dentro de cada brinquedo eles colocam um folheto dizendo do amor de Jesus para as pessoas. Então, queridos, para alguns vizinhos, aquela mulher era apenas uma doente mental, mal-humorada, mal amada, mal isso, mal aquilo, antipática. Você tem um vizinho assim? Chato, rancoroso, mal-humorado, cara feia. E aí a gente pensa assim: essa é uma pessoa muito chata, mal amada. E de repente você poderia demonstrar amor por ele? Você já pensou nisso? Por outro lado, queridos, existe também o que nós podemos chamar de graça barata. Muitas pessoas estão indo para alguma igreja em busca de salvação, e muitas vezes ao lado da nossa casa. Vão buscar salvação aonde não existe salvação, e se firmam em mensagens bíblicas. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Queridos, é uma passagem muito bonita, mas é uma passagem que deveríamos ajudar as pessoas a compreenderem. E as igrejas estão pregando por aí e mantendo pessoas que deveriam estar livres e salvas ainda no cativeiro do inimigo, baseado ainda com essa passagem. Veja bem, Romanos capítulo 10, no verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Aonde está o erro aí? Ô meu irmão, na nossa igreja pode tomar uma cervejinha. Você gosta de beber? Vamos lá para a minha igreja. Vamos lá. Na minha igreja. Eu convidei um rapaz, Vanderlei, para conhecer, para estudar a Bíblia. E ele disse assim: mas na sua igreja pode beber? Pode. Na minha igreja pode beber. Brinquei com ele. Lá ninguém morre de sede. Não, eu estou falando sério. Eu estou falando assim, tomar uma cervejinha. Eu disse: por que você está preocupado com isso? Você quer servir a Jesus? Não, eu quero servir a Jesus. E eu sirvo a Jesus, eu louvo a Jesus. Todos os dias eu vou para a igreja. Todos os dias eu canto, eu louvo, eu oro.
Mas eu bebo minha cervejinha, não tem nenhum pecado nisso. Porque a Bíblia diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a Bíblia também diz que aquele que destruir o seu corpo, Deus o... E agora? Posso beber? Não, mas Jesus disse, está na Bíblia, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Se eu invoco o nome dele, eu posso beber, posso fumar. Você consegue ver como que o inimigo consegue usar uma passagem bíblica para manter as pessoas na escravidão do diabo? Nós estamos preparados para orientar essas pessoas. Você está preparado para, quando ouvir uma afirmação como essa, orientar a pessoa no caminho do Senhor? Deveríamos nos preparar. Deveríamos pegar textos como esse, não para combater ninguém, porque o combate pelo combate não vale nada, mas ajudar as pessoas a se aproximarem de Jesus, porque Ele veio buscar e salvar aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que cheira. Ele veio buscar e salvar, mas muitos acham que hão de se salvar na prática do mal, ou na prática do erro. E sabe, queridos, é interessante que no livro de Mateus, abre sua Bíblia, Mateus capítulo 24, verso 14, o Senhor Jesus, Ele vai de uma forma bastante clara, dizendo o que é necessário para que Ele volte. Ele diz assim: você quer que eu volte? Estou parafraseando aqui. Você quer a minha volta? Você espera a minha volta? Então, para que eu volte, eu vou colocar uma condição. Qual é a condição? Aí em Mateus 24, 14. Qual é a condição para que Jesus volte? E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de quantos? Todas as nações. E então virá o fim. Quem há de pregar? Os anjos? São os anjos que vão pregar? Eu e você. Nós é quem haveremos de pregar. E pregar o quê? Este evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? O Filho de Deus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Esse é o evangelho do reino. Você quer ver Jesus voltar? Pare e pensa, para quem você disse hoje que Jesus veio para buscá-lo e salvá-lo? Para quem você disse hoje que Jesus está voltando? Por quem você orou hoje para que essa pessoa se prepare para a volta de Jesus? E depois dizemos que queremos que Jesus volte logo. O Senhor Jesus tem feito a parte dele. Irmãos, eu praticamente nasci na igreja. Éramos presbiterianos, onde eu nasci. E com 6 anos eu vim para Adventista. Com 14 anos eu já pregava na sala dos juvenis, falava do amor de Jesus. Mas me encafifava. Ficava pensando, Jesus nunca vai voltar. Não tem como. Eu fazia as contas. No Brasil, em 1970, nós tínhamos aproximadamente 50 milhões de habitantes. Por aí. E eu ficava pensando, nessa época eu estava começando na escola. Como é que vai pregar para esse mundo inteiro? Como é que vai pregar? Aí a gente vai
amadurecendo, né? Eu ia falar crescendo, né? Crescendo é ele, né? A gente vai ficando mais velho e você vai aprendendo que o mundo não tem 50 milhões de habitantes. Hoje o Brasil está com 200 e poucos milhões de habitantes. 220, eu acho que é algo disso. 220 milhões de habitantes. Precisam aprender que Jesus vai voltar. E quantos bilhões existe no mundo? 8 bi. Precisam ouvir que Jesus vai voltar. E eu dizia, Senhor, como é que vai poder fazer isso? E eu tracei um plano então. Eu fiz assim, eu vou entregar folheto da volta de Jesus. Nessa época eu tinha uns 13, 14 anos. E fiz um mapa assim, né? Desenhei lá num caderno. Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse bairro aqui e vou entregar em todas as casas, folheto da volta de Jesus. E vou depois esse bairro e vou entregar sozinho. Entregar. É folheto da volta de Jesus, todo mundo vai saber. Mas quanto 1000 anos eu vou precisar para fazer isso na minha cidade? Não dá. Não dá. Aí eu digo, como o Senhor Deus faz a parte dele? Final da década de 70, ou meio da década de 70 para cima, os camaradas inventaram um negócio muito interessante. Dava 2 prédios disso daqui, ó. Uma máquina fantástica. Dava 2 prédios desse, uma máquina daquela. Inventaram o computador. Olha o tamanho que era o computador. Era 2 prédios desse, um computador. Que tamanho é o computador hoje? Cabe até num anel. Já tem computador que cabe num anel. O Senhor Deus suscita homens, Bill Gates, e outros grandes aí da informática, né? Steve Jobs e tantos outros aí, né? E faz com que eles criem essa maldita, mas que também pode ser uma bênção, internet. Ao mesmo tempo que pode ser usada para o mal, os filhos de Deus usam para o bem. E hoje o evangelho vai a toda velocidade, até em países onde não consegue entrar um cristão. A igreja adventista plantou, coloca um carro que emite sinais de rádio para dentro de países onde não pode entrar a pregação do evangelho. O mundo está recebendo a mensagem de que Jesus em breve voltará. Legal isso, não é? Legal, não é? Mas e seu vizinho? Ah não, irmão, alguém vai lá pregar para ele. Você já parou para pensar que se Jesus te colocou num lugar, colocou você em uma empresa, ou num colégio, ou num grupo qualquer que seja, Ele te colocou lá para que você fizesse a diferença? Você já parou para pensar nisso? Se você está salvo, você precisa se preocupar em salvar outras pessoas. Se você se sente salvo, você tem que ter essa preocupação. Porque aquele que não tem preocupação em salvar outras almas, estes estão tão perdidos quanto aqueles que nunca ouviram falar sobre Jesus. É difícil ou não é pensar nisso? Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos sair da nossa petulância de acharmos que somos os detentores da verdade e guardar essa verdade só para nós. Aonde, querido, nós estamos batizando 10 almas no ano, 15 no ano, poderíamos estar batizando 40, 50, se cada um de nós fizéssemos a nossa parte. Quantos estudos bíblicos tem? Cadê o ministério pessoal? Está aqui? Quantos estudos bíblicos você sabe? Quantos estudos a igreja está dando?
Quantos membros? Quantos membros tem a igreja? 170 pessoas nessa igreja. 8 estudos bíblicos. Quantos estão dando esses estudos bíblicos? O irmão disse aqui, provavelmente 2 pessoas. E você diz que está salvo? Não, irmão, mas não é só estudo bíblico. Eu sei que alguém vai querer combater ou rebater. Não é só estudo bíblico. Tá bom, irmão. Aqui, campeão de entregar folhetos à igreja. Entrega aí, sábado a sábado, 200, 300 folhetos, é isso? Não. Então você não gosta de dar estudo bíblico. Ah, mas também não entrega folheto. Puxa vida. Já sei, você sai convidando a vizinhança todos a sexta-feira para a programação do sábado. Tem um ministério aqui só de convidar vizinhos, é isso? Não tem esse ministério aqui? Ah, melhor. Criamos o ministério de convidar os nossos familiares. Toda semana você liga para um parente seu, ou para um amigo chegado, ou para um vizinho, e diz assim: olha, eu gostaria muito que você fosse ao culto comigo hoje. É isso que acontece? Quantas visitas nós temos à igreja a cada programação? Consegue entender, irmãos, que aonde tem aqui uma igreja com 170, essa igreja poderia estar já passando para mais de 400 pessoas. E não teríamos uma igreja de 400 pessoas, porque esse não é o plano de Deus. Nós temos que parar e pensar. A Ellen White, ela diz assim: nós precisamos não de igrejas grandes, mas de igrejas menores, porém em maior número. Um bairro poderia ter 2 ou 3 igrejas. Quem já foi a Hortolândia? Campinas, perto de Campinas. O que você vê lá quando você anda nas ruas de Hortolândia? Uma igreja adventista pertinho da outra. É gostoso ou não é? Nossa, uma igreja aqui. Uma igreja no IASP. Uma igreja na rua da frente do IASP. Uma igreja mais para baixo. Um grupinho mais para o outro lado. Mas saiu da região dos colégios, é uma igreja aqui e outra daqui 10, 15 minutos andando. Isso quando é perto. Tem lugar que você gasta 10, 15 minutos de carro para ir de uma para outra. Por quê? Porque, meu irmão, infelizmente nós não temos sido os obreiros que o Senhor espera que sejamos. O Senhor tem uma obra para os jovens. O Senhor tem uma obra para os adolescentes. O Senhor tem uma obra para o mais idoso. E quando, meu querido, você não puder mais andar e não tiver mais fôlego para andar, ainda assim os idosos poderiam se reunir na igreja e ficar em oração por aqueles que estão andando. E seria também um trabalho missionário. Seria. Mas lembra o que nós estudamos essa semana? Pessoas que veem fantasma. Irmão, eu não vejo fantasma. Todas as dificuldades que nós olhamos para não realizar a obra de Deus, é um fantasma na nossa vida. Precisamos nos livrar dos nossos fantasmas. E sabe, querido, eu vou te falar uma coisa, eu não sei se alguém já pensou nesse aspecto. Até os que já morreram estão dependendo de nós. Os vivos dependem de nós para se salvar. E os que morreram também dependem de nós para ver Jesus voltar. Como assim? Você já parou para pensar nisso? Abre sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus fala de uma forma muito clara. Hebreus no capítulo 11, e ontem nós também tratamos de Hebreus 11, estão lembrados?
onde nós falamos lá, que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe, e aí a sua oração será respondida. Mas hoje nós vamos a outro verso, o verso 39 e o verso 40, na galeria da fé. Nós encontramos pessoas que morreram, que deram bom testemunho da sua fé, contudo, não obtiveram a concretização da promessa. Todas essas pessoas que cita acima, antes desse verso, falando de Moisés, falando dos heróis da fé, homens que foram apedrejados, Davi, falou de Samuel, na galeria da fé apresenta vários nomes, de homens que morreram esperando a concretização da vinda de Jesus, e eles não viram, deram bom testemunho, viveram como bons cristãos, sem nunca ter ouvido um sermão sobre Jesus. E outros que morreram pregando o evangelho e a volta de Jesus. A Bíblia está dizendo aí, essas pessoas, todos esses, obtiveram bom testemunho por sua fé. Contudo, não viram a concretização da promessa. Por haver Deus, olha o verso 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, os que morreram, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deram bom testemunho, mas ainda não são perfeitos. Porque a perfeição quando virá? Quando vem a perfeição? Quando Jesus voltar. Esses que morreram pregando sobre a volta de Jesus, mas não viram Jesus voltar, viveram como cristãos, foram jogados na fogueira, foram jogados para os leões, foram decapitados, foram transpassados pela espada, morreram acreditando que Jesus ia voltar, não estão aperfeiçoados e dependem de nós. É só você prestar atenção no verso, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus proveu coisa superior a nosso respeito. O que foi que Deus proveu de forma que é superior a nosso respeito? O que? Ver Jesus em carne e osso. Nós sabemos que Jesus, você não viu Jesus em carne e osso, mas você sabe, e a história confirma, então não tem como dizer que Jesus não veio a esse mundo. Você viu o que os do passado gostariam de ter visto. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. E aqueles que morreram estão dependendo de mim e de você, para aperfeiçoarem a obra que fizeram. Você já tinha parado para pensar nisso? Nós pensamos que só os que estão vivos são nossa responsabilidade. Os que estão vivos no pecado são a nossa responsabilidade. Porque a palavra de Deus diz assim, se você pregar e a pessoa se converter, você ganhou seu irmão e o sangue dele não recairá sobre você. Se você pregar e ele não se converter, o sangue dele não recairá sobre você. Mas se você não pregar e ele se perder, eu cobrarei o sangue dele, o Senhor disse. Como temos pregado? Quando estamos com nossos amigos, nós falamos as mesmas besteiras que eles falam? Entramos nas mesmas piadinhas? Curtimos as mesmas músicas, curtimos os mesmos lugares, temos os mesmos gostos que aqueles que estão se perdendo têm? Porque se somos iguais a eles, querido, como eles hão de se salvar? Eles já se julgarão salvos,
Porque se você diz que está indo para o céu, veste a roupa que eu visto, come o que eu como, bebe o que eu bebo, ouve o que eu ouço, fala o que eu falo, e você diz que está salvo, então eu estou também. É verdade ou não é? Consegue entender? Os vivos são nossa responsabilidade, mas o aperfeiçoamento daqueles que já morreram também é nossa responsabilidade. E aí Paulo diz assim: ai de mim se eu não pregar, ai de mim. Paulo tinha essa consciência, e eu diria: ai de nós se nós não pregarmos. E existem muitas formas de pregar, muitas. É um folheto, é uma visita, é visitar uma pessoa para orar com ela, é levar um pão e dizer: eu estou orando por você. Existem muitas formas de pregarmos. Por isso, querido, ninguém pode dizer que eu não sei, não posso, tenho vergonha, porque tem alguma coisa para você fazer. E sabe, queridos, para terminarmos, abre sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro. No capítulo 3. Olha, queridos, que mensagem. Capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Está vendo? Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Porque Jesus ainda não voltou? Porque precisa ser pregado o Evangelho. E Jesus ainda não voltou porque Ele não quer que alguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E como chegarão ao arrependimento se não houver quem pregue, se não houver quem testemunhe, se não houver quem ensine? A pergunta é: você gostaria de deixar Jesus te usar para a salvação de outras pessoas? Presta atenção na pergunta. Você gostaria que Jesus te usasse para a salvação de outras pessoas? Gostaria? Querido Deus, o Senhor ouviu esta oração que nós cantamos. O Senhor sabe o porquê de até hoje termos sido tão negligentes. Pai querido, eu te peço, em nome de Jesus, se nós não temos sido o cristão que o Senhor espera que fôssemos, nos perdoe e nos dê um novo recomeço. Pai querido, se tivermos que ter um estudo bíblico para melhor compreensão, que busquemos esse estudo. Se precisamos, Pai querido, de aprender um pouco mais da Tua palavra, que busquemos nos escritos do Espírito de profecias, que tenhamos disposição para Te conhecer e Te encontrar. Bem sabemos, ó Pai, que muitos estão na igreja, mas não estão em Jesus. Por isso eu te peço, meu Deus, ajuda-nos a entrarmos na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a pregarmos com as nossas palavras, a pregarmos com o nosso testemunho no que vestimos,
com o nosso testemunho no que falamos, no que ouvimos, que possamos pregar com tudo o que temos e o que somos, porque nós queremos entregar nas tuas mãos. Por favor, Pai querido, faça de nós pessoas missionárias, pessoas responsáveis na tua causa e na tua casa. Nos dê disposição, Senhor, para trabalharmos por essa casa, se na limpeza, se na pintura, se na manutenção, mas que trabalhemos também nessa casa para a salvação de muitos dos nossos vizinhos e amigos que se perdem. Ajuda-nos a sermos de testemunho para as pessoas. Compadece-te, Senhor, de nós em nossas fraquezas, e faze-nos um vaso novo para a tua honra e para a tua glória. Leva-nos em paz mais uma vez para os nossos lares, e nos traga, Senhor, na próxima noite, para mais uma vez te adorarmos em espírito e em verdade. Olha, Senhor, pelo Senhor Alexandre, aquele homem que nós não conhecemos, mas o Senhor sabe onde ele está, o Senhor sabe a sua condição, e o Senhor pode restaurar-lhe a vida, se for para a honra e glória do teu nome. Faça a tua vontade na vida dele, e na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.